Lucas 1, do 26 ao 38. Diz assim a palavra de Deus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Mais uma vez, curve sua cabeça, falemos com o Senhor. Deus, estamos diante de tua palavra. Carecemos que o Senhor nos dê a iluminação necessária para compreendermos o que o Senhor tem a nos dizer por meio desse texto que será exposto. Fale conosco, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu quero começar o nosso sermão de hoje lhe contando a história de uma escrava. Uma escrava que estava sendo leiloada, um leilão de escravos. Naquele leilão, aquela mulher estava em um palco, como se fosse uma vitrine, onde os escravos eram expostos a fim de que pudessem ser observados e, quem sabe, despertar o interesse em alguém, para que pudesse, então, ofertar um lance para que pudesse comprar e levar para casa um escravo. Uma escrava estava ali, diante de todos, exposta. Era uma escrava que despertou em alguns homens que ali estavam muito interesse. Eles começaram a lançar, dar suas ofertas, mas não somente isso. Começaram a gritar, a proferir palavras rudes àquela mulher. Outros começaram a dizer: se eu te comprar, farei isso e isso com você. Que situação constrangedora. Mas um homem chega nesse cenário e, vendo tudo aquilo, decide dar uma oferta. Ele não gritou nada, não fez nenhuma ofensa, mas disse para o leiloeiro: pagarei em dobro a maior oferta que alguém já deu aqui nesse leilão por qualquer escravo. O leiloeiro se interessou bastante por aquilo e disse: espero que o Senhor tenha como pagar por ela. E ele disse: certamente tenho. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, martelo batido, escrava comprada. Aquele homem se aproximou do palco ou da vitrine dos escravos, pronto para levar a escrava para casa. Quando ele estendeu a mão para auxiliá-la na descida, ela, olhando para ele, lhe cuspiu no rosto. Para ela,
era um momento de aflição. O que em mim despertou tamanho interesse nesse homem? O que ele fará comigo? Ele limpou o rosto, levou-o para casa. Chegando em casa, mandou que desse um banho naquela escrava. Colocassem roupas bonitas, que ela estivesse cheirosa, e o coração da escrava apreensivo. O que será que esse homem fará comigo? Quando, para o jantar, o homem que havia comprado aquela escrava disse: traga a escrava. E ele, estendendo um papel, disse: aqui está a sua carta de alforria. Pelo que ela respondeu, lhe dando outra cusparada. Ela não sabia o que era alforria. E então ele disse: esta é sua carta de liberdade, moça. Você, a partir de agora, é livre. Você não está mais em condição de escravidão. Ela começou a chorar e perguntou o porquê de tudo aquilo. E começou a perguntar: quem é o Senhor? Por que fez isso por mim? Por que me comprou? Estou livre para ir embora? E ele disse: sim, você está livre. Você é livre. E então ela se interessou sobre como tudo aconteceu. E ela: me conte sobre como foi que tudo isso aconteceu. Ela queria saber detalhes. Curiosa que só, ele então começou a dar os detalhes. Naquele dia, eu tomei banho, me preparei, disse para todas as pessoas que estavam aqui, que inclusive passaram pela mesma situação que você, eu disse que naquele dia eu faria mais um ato de bondade. Iria ao mercado de escravos e compraria mais um escravo. Me preparei, peguei a carroça com os cavalos e fui. E então ele disse para ela: vamos jantar? E ela disse: não, conte-me mais. Conte-me mais. E o sermão de hoje é conte-me mais. Hoje contaremos um pouco mais sobre como isso se deu comigo e com você. Tendo em vista que é isso que o pecado faz conosco. Nos aprisiona. Somos escravos, subjugados, com uma aparente liberdade que o mundo diz ser liberdade, mas com uma realidade de escravidão. Mas Cristo chegou até nós, entrou em nossa realidade e nos comprou, transportando-nos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nos chamou para uma mesa. E agora, como aquela escrava, a gente quer que conte-nos mais. Como foi que tudo isso se deu? Como se deu a nossa redenção? Como foi que Deus decidiu resgatar o homem? Como foi que Cristo veio a esse mundo? E aconteceu assim. Estava Maria, recebeu a visita do anjo, o anjo lhe anunciou. Foi assim que aconteceu. Isso para nós que estamos do lado de cada história, do lado de cada cruz. Mas eu quero, nesse sermão, que não pretendo ser extenso, eu quero trabalhar as figuras presentes nesse texto. O texto começa, eu quero que você volte os olhos para o primeiro versículo, o versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada de Nazaré. Meus irmãos, um anjo foi enviado com uma notícia. Um anjo enviado para uma notícia. Temos aqui nesse texto o anjo, temos aquela que receberia a notícia, e de cara podemos concluir que a jovem que receberia a notícia não era aquela que estava enviando a notícia, não era responsável por enviar, muito menos a responsável por transportar, por levar esta notícia. Ela apenas era a receptora desta notícia. O anjo, por sua vez, não é aquele que planeja a notícia, não é aquele que envia, ele é aquele que transporta a notícia. Se não é Maria,
não é o anjo, a gente pergunta: quem é que enviou o anjo com a notícia para alguém receber essa notícia? Deus. Deus é a resposta. Deus enviou um anjo com uma notícia para uma pessoa. Meus irmãos, é importante destacar, e porque comecei dizendo que Maria não é aquela que envia e nem aquela que transporta a notícia. Maria é aquela que recebe. Não é o anjo também que toma a iniciativa. O que quero com isso dizer? Que a iniciativa parte de Deus. Como sempre foi, desde antes da criação, a iniciativa foi sempre de Deus. Não houve quem lhe desse conselho para dizer: crie o mundo, faça assim ou faça desse jeito. A iniciativa é dele, ao passo que a iniciativa da redenção também parte de Deus, antes mesmo da criação. Na eternidade, o Senhor planejou a redenção do homem, uma iniciativa divina. A salvação do homem, o resgate de escravos, compadecer-se de pecadores e tirá-los da condição de condenado para a condição de filhos, de herdeiros, é uma iniciativa totalmente de Deus. Não há que se louvar o anjo, como não há que se louvar Maria, há que se louvar o Senhor, que sempre toma a iniciativa. O homem é incapaz, meus irmãos. Ao homem, depois de pecar, resta viver a esconder-se atrás de árvores, atrás de justiça própria. Ao homem, depois do pecado no Éden, resta esconder-se de Deus. E quando confrontado, resta ao homem justificar seus pecados, dizendo: por causa dela, foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente. A nós, antes de sermos alcançados pela graça, nos resta esconder-nos de Deus, dizendo: eu não sou tão ruim, Deus, olha aqui, eu faço isso ou aquilo. Nos escondemos atrás de nossa justiça própria, daquilo que achamos que é legal, que é justo, que é boa obra. Lembre-se, não era assim que vivíamos? Dizendo: Deus, eu não sou tão ruim. Quando alguém dizia que o juízo de Deus viria, a gente pensava: tem que começar pelo presídio, né? Onde tem assassinos, abusadores, então essas pessoas sim vão para o inferno. Mas a gente não, a gente no fundo, nós somos bonzinhos. Ao homem é natural fazer isso. Ele então nunca vai ao encontro de Deus, mas é Deus quem sempre toma a iniciativa. E Deus toma essa iniciativa, e eu quero que você se lembre que Deus toma essa iniciativa no Éden, e vai fazer isso ao longo de toda a trajetória. Na verdade, por falar em trajetória, a trilha da redenção é a trilha por qual todas as histórias do Antigo Testamento vão passar. Embora sejam histórias que tratem de diversos personagens, todas essas histórias estão a serviço unicamente de uma única história, de uma história central, a história de um Deus que decidiu se compadecer de seus inimigos e resgatá-los e transformá-los em filhos, trazendo-os para si. Meus irmãos, toda a trajetória passa pela história da redenção, tendo como ápice, como ponto principal, a encarnação do Verbo. Cristo é o ápice da revelação de Deus. A revelação natural, descrita pelo salmista de forma clara no Salmo 19, revela aspectos do Criador, mas é capaz tão somente de condenar o homem, não sendo capaz de salvar o homem. Carecendo, portanto, esse homem de uma revelação especial. Sendo Cristo o ápice da revelação de Deus. Quero que você se lembre que certa vez alguém disse assim para Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus disse: estou convosco, ainda estão pedindo? Cristo é o ápice da revelação. Meus irmãos, em Cristo se cumprem todas as promessas. Aquilo que apontava, o canhão de luz é lançado sobre Cristo, e agora as sombras obscuras ficam claras. Agora a gente consegue entender que lá em Gênesis 3, versículo 21, que quando um animal derrama sangue e morre para cobrir as vergonhas dos pecadores, a gente já sabe que há uma faísca de luz ali apontando para a cruz. Agora a gente entende que
que o resgatador de uma moabita e de uma judia aponta para alguém que não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Agora a gente entende que não há mais a necessidade da apreensão anual de o sumo sacerdote se preparar para entrar no Santo dos Santos com o sininho batendo e o povo do lado de fora apreensivo. E o que será que vai dar isso? Não. Agora a gente compreende que Cristo é aquele que entrou diante de Deus sem preocupação de sino bater, porque é perfeito. E não entrou sozinho, carregando-nos sobre os ombros, na figura da roupa sacerdotal, alguém que levava sobre os seus ombros as tribos, os povos, as tribos de Israel. Cristo é, meu irmão, um sacrifício perfeito e eterno, que nenhum outro sacerdote nem sacrifício poderia ser. Cumpre destacar que sangue de animais não pode redimir o homem. Sangue de bodes, ovelhas, ou qualquer animal, nenhum sacrifício foi capaz de salvar o homem. Um sacrifício perfeito, um cordeiro sem mácula, sem pecado, um sacrifício eterno, que satisfizesse a justiça de Deus e que tornasse o homem culpado justo. Tudo isso para dizer para mim e para você que Cristo é o Salvador perfeito. Ele é a resposta de Deus para o pecado do homem. Ele é a redenção desse homem. Ele é uma iniciativa do Deus Trino. Logo, o homem não tem mérito algum. O anúncio aqui feito não deve fazer com que os homens glorifiquem aquele que transporta a mensagem, muito menos aquela que recebe a mensagem. Antes, os homens devem glorificar aquele que toma a iniciativa, desde o princípio, de vir até o homem, de resgatar esse homem. Temos, a partir do versículo 27, se temos aquele que envia a notícia, aquele que envia o anjo, temos aqui, a partir do versículo 27 até o 31, temos uma virgem favorecida. Uma virgem favorecida. Olha o que o texto diz. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Meus irmãos, para muitos, quando vamos falar do nascimento virginal de Cristo, a gente está a falar de algo impossível. Alguns vão dizer que o nascimento de Cristo é absurdo, de forma virginal. Alguns chegaram a dizer, dentre as teorias, e aqui eu trago apenas uma, que o nascimento virginal de Cristo foi uma invenção da igreja primitiva para, na verdade, esconder o adultério de uma jovem chamada Maria. Para eles, isso é um absurdo. Outros vão dizer que Isaías capítulo 7, versículo 14, quando diz que uma virgem dará à luz, vai dizer, na verdade, que esse texto, que a palavra aqui traduzida, seria uma jovem pronta para casar. Ora, uma jovem pronta para casar, naquele contexto, era uma jovem virgem. Se assim não fosse, se essa jovem não fosse virgem, seria certamente acusada de adultério. E na época de Isaías, apedrejada, não na época de Jesus, como bem explicou o reverendo Isaías no último sermão, porque os judeus disseram a nós não é lícito matar, mas se fosse para seguir a lei, seria certamente apedrejada. O que quero, meus irmãos, demonstrar é que para muitos o nascimento virginal de Cristo é um absurdo, não faz sentido, e o pior ainda, o que é mais absurdo ainda, é acharem que isso não vai necessariamente influenciar ou determinar sobre a obra de Cristo. Afirmo com toda convicção, meus irmãos, que para aqueles que pensam que o nascimento virginal de Cristo é um absurdo, para estes também é um absurdo Cristo ser o Filho de Deus. Para estes também é um absurdo Cristo não ter pecado. Para estes também é um absurdo Cristo ser divino e ao mesmo tempo humano.
o tempo todo divino, o tempo todo humano. Para estes, é também absurdo um Deus que condena. É também absurda a ideia de um juízo eterno com um fogo ardente. Logo, a pergunta que não quer calar: que sentido faz o Evangelho para essa pessoa? E, meus irmãos, esse ponto é seríssimo. Alguém que negue o nascimento virginal de Cristo deve ser reputado como herege, com toda a veemência. Quem não crê no nascimento virginal de Cristo não pode, e sem medo ouso dizer, nem ao menos dizer-se cristão, porque não faz sentido para esse a história da redenção. O nascimento virginal de Cristo, a resposta está no próprio texto. O anjo vai dizer: olha, uma estéril está dando à luz. Porque Maria diz assim: peraí, como isso vai ser? Eu ainda não tive contato com o homem. Olha, uma estéril está grávida de 6 meses. Para Deus não é impossível, suas promessas se cumprem. Promessa feita, promessa será cumprida. De uma forma sobrenatural, milagrosa, assim será Maria. Quais as implicações disso? Se Cristo, meus irmãos, não nasce de um relacionamento de um homem e de uma mulher, Cristo nasce gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Significa que Cristo pode muito bem ser o representante do homem, sem pecado, não sendo filho de um homem e de uma mulher, não nasce na mesma condição que todos nós nascemos, influenciado pelo pecado, debaixo da escravidão do pecado. Cristo não nasce, portanto, com o DNA de pecador que eu e você temos, que os nossos filhos têm, como Davi disse, desde a minha concepção. Cristo é aquele que preenche todos os requisitos para ser o nosso Salvador. Mas não quero me ater por mais sobre esse assunto, mas quero lhe assegurar que é fundamental, de extrema importância, que os cristãos reafirmem o que a Bíblia diz: Cristo nasceu de forma milagrosa, de uma intervenção divina, nascendo de um nascimento virginal. Os cristãos reafirmam isso. Mas o texto prossegue, e o texto vai dizer o seguinte, versículo 28, entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida. Uma virgem favorecida. E essa tradução nos favorece, porque essa tradução já traz para a gente o que significa. Favorecida. O verbo aqui, meus irmãos, está no passivo. Ou seja, Maria é aquela que recebe favor, que recebe graça, que não é a portadora de uma graça inerente, de uma graça que está nela. Não é que o anjo chegou e disse assim: ah, você é cheia de graça por você mesmo, Maria, que pessoa fantástica que você é. Diante disso, Deus não resistiu e então te escolheu. Não, de forma alguma. A jovem Maria, serva de Deus, compreendia muito bem a condição dela, que é a mesma condição de todos os homens. Se avançarmos para o cântico dela, veremos Maria dizer assim: minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Quem precisa de Salvador? Pecadores. A favorecida, aquela que recebeu graça de Deus, aquela que é cheia da graça de Deus, porque está cheia do favor de Deus, o favor de Deus repousou sobre Maria, é favorecida. De forma imerecida, Maria, você recebe a graça de Deus. De forma imerecida, o favor de Deus chegou até você. Maria compreendia que ela era uma pecadora. Por isso, sendo uma pecadora, Maria, como todo ser humano carecia de graça. Favor imerecido de Deus. Maria compreendia isso, mas não compreendia a mensagem. A jovem compreendia a mensagem do anjo, compreendia o que era, mas a mensagem era nova. De que o Salvador viria, ok, Maria sabia,
mas de que seria ela a porta de entrada para o Filho de Deus neste mundo, era algo novo. De que ela seria a mãe do Salvador, a notícia é nova. Maria se vê dentro da Escritura. A mensagem do anjo surpreende Maria, coloca Maria dentro da Escritura. É como se Maria dissesse assim: não, eu sei que o Salvador vai vir, vai acontecer, a gente conhece, ok? Mas o anjo chega e diz: é através de você, Maria. Meus irmãos, ela se vê na Escritura. E eu quero que você pense que Maria tinha duas condições, uma condição comum e uma condição especial. Uma condição comum de Maria, favorecida, cheia de graça. O favor imerecido revela que ela não merece. Se não há graça, se não é por graça, se não é o favor, é retribuição. Então, se é graça, não há mérito dela. Maria tem uma condição comum, alguém que carece da graça de Deus, que é a minha e a sua condição. Lembre-se, na história que contei na nossa introdução, nós éramos os escravos. Não havia mérito. Nós éramos os agressivos da história. Não há mérito. Maria tinha uma condição comum, pecadora, carente da graça de Deus. Ao passo que ela também tinha uma condição única. Ninguém foi a mãe do Filho de Deus. Ninguém gerou em si o Filho de Deus, senão Maria. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. O texto não diz: as virgens conceberão e darão à luz filhos salvadores. Condição comum de pecadora, condição especial de ser aquela que receberia em seu ventre o Salvador. Meus irmãos, o texto prossegue, a notícia surpreende. Ela diz, versículo 29, eu quero que você volte os olhos. Ela, porém, ao ouvir a palavra, perturbou-se muito, pôs-se a pensar no que significaria a saudação. Mas o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Meus irmãos, ela é surpreendida, ela se vê dentro da Bíblia. E eu quero, quem sabe, surpreender você. Você lê a Escritura? Conhece a palavra de Deus? Se vê dentro da Bíblia? Já se encontrou em algumas páginas da Bíblia? Já se achou? Já disse assim: opa, não sabia. Meu nome não está aqui. Não está escrito William em lugar nenhum. Na verdade, se tivesse escrito, seria apócrifo para a gente, né? Não está escrito William. Mas eu me acho, quando eu leio que do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem faça o bem. Não há sequer um onde eu me encontro. Todos pecaram, se extraviaram. Quando eu vou para Romanos e vejo que todos pecaram, eu digo: o William está aqui, olha eu aqui na Bíblia. Mas quando eu vejo que Cristo se compadeceu e morreu para salvar pecadores, eu também me encontro. Quando o Senhor chama o seu povo, comprado na cruz do Calvário, para a sua mesa, você pode olhar na Bíblia e dizer: eu estou aqui, ó, me achei. Não é um livro de histórias distantes, é a história de um Deus que decidiu resgatar você. Você pode dizer que essa história de redenção que eu resumi até aqui é a sua história? Você pode apropriar-se disso e dizer: William, essa é a minha história, essa era a minha condição. Não sou Maria, não carreguei Jesus no ventre, mas também careço da graça. Estou na mesma condição. Também posso me apropriar do cântico dela e dizer que a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Posso olhar para a Escritura e dizer: eu estou aqui, ó. Quando diz que somos todos pecadores, eu estou. Mas quando diz que Cristo resgatou e comprou os seus e que agora somos filhos, eu posso dizer: eu também estou aqui. Meus irmãos, avancemos no nosso texto para concluirmos. Do versículo 32 ao 38, eu quero que você volte os olhos para o texto. Diz assim:
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. O anúncio é de que Cristo é o cumprimento, meus irmãos, de todas as profecias do Antigo Testamento. Que Cristo compreende, Cristo preenche, Cristo satisfaz todas as expectativas frustradas colocadas sobre outros homens. E eu quero que você pense comigo, imagine aqueles que, estando em Israel, de fato eram israelitas. O que quero dizer é que nem todo de Israel era israelita no sentido de ser povo de Deus. Mas imagine aqueles que aguardavam sempre com ardente expectativa o Cristo chegar, o anúncio da encarnação do Verbo. Imagine a notícia, olha, tem-se notícia que lá no campo um menino anda matando leão e urso. Opa, será? Quem estamos esperando? O Messias. Um menino matando, será? Será ele, guerreiro, derrubando gigante? Mas não pode ser. Matando um homem, tomando sua mulher, não pode ser ele. Será que não pode ser um jovem que tão sábio, está encantando a todos, sua fama vem crescendo, não é conhecido pela espada, mas por sua sabedoria, que tendo uma demanda entre duas mulheres que disputavam o mesmo filho, disse, olha, parte o menino no meio, e surpreendeu a todos dizendo, essa é a mãe. Oh, será esse homem aquele que esperamos? Não pode ser. Seguiu outros deuses, os deuses de muitas mulheres, não pode ser ele. Cristo não é nenhum desses personagens. Cristo é excelente e excelente Salvador. Então todas as profecias, aquilo que apontava, Cristo é o único que preenche tudo e que a gente pode dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis aquele que nos resgata, eis o sacerdote perfeito, o sacrifício eterno, esse é o profeta que esperávamos, esse é o Salvador do mundo. Nós podemos olhar e dizer, sim, é ele. Não é uma possibilidade, não é uma alucinação de Maria, não é uma invenção, um alucinógeno que ela tomou. Não, é aquele que a Escritura anuncia e que é capaz de preencher todos os requisitos e ser o cumprimento de todas elas. O texto prossegue, dizendo, então disse Maria ao anjo, como será isso? Não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu quero chamar sua atenção para esta obra que é trinitária. Esse ponto é extremamente importante, porque por vezes vemos pessoas falarem apenas do Pai, outros falarem apenas do Filho, e ao longo da história parece que isso vem se desenhando. Épocas em que falou-se muito sobre a pessoa do Pai, épocas em que falou-se muito sobre a pessoa do Filho, época em que se falou sobre a pessoa do Espírito. Parênteses, de forma equivocada no século passado falaram muito sobre a pessoa do Espírito, mas sem tratá-lo à luz da Escritura, reduzindo o Espírito a manifestações, a emoções e a sentimentos. Não é isso. A Escritura revela esse Deus trino. A obra da encarnação do Verbo, o anúncio feito é Maria. Essa é uma obra trinitária, Maria. O que eu quero dizer para você é que esta obra é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Filho de Deus nunca esteve isolado, sozinho nessa história de redenção, como se fosse algo seu. E confesso para os irmãos, quando da minha juventude, quando cheguei na igreja, a forma como expuseram isso para mim, fazia com que eu olhasse para o Pai como alguém duro, ruim, que só estava ali para cobrar dívida, Jesus com uma parte muito legal, que veio para poder me resgatar desse pai duro, bravo demais, e o Espírito Santo era alguém que me fazia chorar, arrepiar no culto. Olha que absurdo! Essa é uma obra trinitária. O Pai é gracioso, o Filho também é justo, e o Espírito Santo não é uma emoção, um arrepio, um choro, um pulo. Não. O Consolador, aquele que aplica,
aquele que sem a sua ação eu jamais poderia crer em Cristo Jesus. Aquele que me adverte, aquele que me convence. Então a obra de encarnação do Verbo, a obra de redenção é uma obra trinitária. Como isso será? Será assim, uma obra do Pai, uma obra do Filho, uma obra do Espírito. A glória, portanto, meu querido irmão e minha querida irmã, de nossa salvação é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso o nosso culto é uma adoração a um Deus trino. Por isso nossa vida é uma vida vivida para um Deus trino. Por isso adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Iguais, distintos. Um Deus. Nosso Senhor. Meus irmãos, o texto prossegue e assim se encerra. Pode acreditar, Maria. Pode acreditar. Isabel, sua parenta, quem você conhece, Maria, pode ficar tranquila. Está grávida. Lembre-se, Maria, ela era estéril. Deus, observe, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Confie, Maria. Como diz o pastor Vitor, né? Confia. Confia. Não vai falhar. Não é uma possibilidade. Não vai dar errado. E vendo o anúncio, e aqui é interessante que a gente já conhece o final, né? Não falhou. A promessa de fato se cumpre. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Conte-nos mais sobre essa história. Lembram-se da escrava que ficou aos pés desse Senhor e disse: me conte mais. Me fale sobre esse dia maravilhoso. Me conte mais sobre isso. Como todos que ali estavam, com a carta de alforria na mão, não quis ir embora. Quis saber sempre mais sobre esse Senhor bondoso que a salvou. Se Cristo salvou você, e digo sim porque falo para um público diverso nessa noite. Falo para pessoas que já estão aos pés do Mestre, já estão felizes e preparados para participar da mesa do Senhor. Mas com toda certeza, algumas pessoas que me ouvem ainda cospem nesse Senhor. Ainda pensam que Ele tem segundas intenções, e eu quero dizer que não. Esse Senhor não é como o Senhor que lhe oprime e que lhe escraviza. Esse Senhor é um Senhor tão bondoso, que se compadece de pessoas pecadoras como eu e você. E que você não precisa temer quando Cristo se aproxima de você. E eu rogo ao Senhor para que seja este sermão o chamado de Deus para que você desça da vitrine da escravidão e desfrute da casa, do reino desse bondoso Senhor. E que ao chegar nessa casa, depois de ser lavado, depois de desfrutar de vestes novas, você tenha a alegria que temos de participar da mesa junto com esse Senhor. E quero dizer para você que esse Senhor não está distante. Tanto para você que ainda está hostil, quanto para você que já foi alcançado, o Senhor está aqui nessa noite. Coloque-se aos pés dele. O Senhor que cumpre a promessa, que cumpriu a promessa, aquele que habitou entre nós, Ele está aqui nesta noite. Se aproxime cada vez mais e viva uma vida sempre aos pés dele, dizendo: quero saber mais, quero conhecê-lo mais. Essa é uma forma de ser grato e servi-lo com alegria. Eu quero que você curve sua cabeça. Falaremos com o Senhor mais uma vez em oração. Agradecendo, eu quero que você ore silenciosamente. Você que já foi alcançado por Cristo e que já conhece o privilégio de participar de sua mesa, de ser seu filho. Agradeça ao Senhor por essa obra maravilhosa. Se você ainda anda meio hostil, indiferente, mas sente que o Senhor de fato está a te olhar na vitrine da escravidão, peça ao Senhor para que venha ao seu encontro, porque é isso que Ele faz. Ele sempre toma a iniciativa. Ore ao Senhor.
Deus, nós te louvamos, Deus da nossa salvação, a quem pertence a nossa salvação, a quem pertence a glória pela nossa salvação. Ninguém viria até nós e nós não poderíamos ir ao Senhor. O Senhor veio, porque só o Senhor tem tamanho amor. Só o Senhor tem uma graça que nos surpreende e que, por ser surpreendente, causa estranheza para aqueles que pensam que a vida é feita de méritos. Senhor, obrigado por ter vindo até nós. Obrigado porque o Senhor nos achou atolados no lamaçal do pecado, escravos pelo pecado, cegos, mortos. Vivíamos, Senhor, tateando como alguém que anda em densas trevas, tentando apoiar em uma coisa aqui ou ali, e a nos frustrar sempre que achávamos que tínhamos encontrado um apoio seguro. Mas nós não achamos o apoio. O Senhor foi quem nos achou e nos transportou, e fez isso através da obra vicária de Cristo, que se humilhou, assumindo a forma de servo, habitando, tabernaculando entre nós. Obrigado, Deus. Muito obrigado, porque só o Senhor, para resgatar inimigos, transformar esses inimigos em seus filhos e congregá-los ao redor de sua mesa, no seu reino. Que privilégio. Sabemos agora quem somos. Somos do Senhor. Ajude-nos a viver para a Tua glória dia após dia, de forma dedicada, de forma responsável, de forma grata e voluntária. Aqueles que ouviram esse sermão, Senhor, e que ainda se sentem distantes, que ainda se sentem expostos na vitrine da escravidão, que o Senhor alcance essas pessoas. Tomara através desse sermão de hoje, Senhor, através da exposição de Sua palavra, que o Senhor confirme essa palavra no coração dessa pessoa que ouviu esse sermão, quer aqui na igreja, quer através da internet. Senhor, que essa pessoa seja despertada, para que possa desfrutar da melhor coisa, que é ser perdoado e desfrutar de Sua presença. Obrigado, porque agora participaremos, daqui a pouco, Senhor, da Sua mesa. Obrigado, porque isso só é possível, estarmos aqui com o Senhor ao redor da mesa, porque o Senhor nos comprou. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Graças a Deus.